Fala pessoal, tudo certo? Nessa aula aqui hoje, a gente vai aprender alguns comandos muito úteis para a gente poder desenhar com mais precisão, né? Para nos auxiliar nas tarefas aí corriqueiras dos nossos desenhos. Então a gente vai começar a nossa aula conhecendo um pouquinho mais sobre a preparação do próprio desenho. Muitas vezes é interessante quando a gente vai deixar realmente a folha já desenhada, né, com todos os seus elementos aí do projeto, que a gente defina limites para onde a gente pode desenhar, né? Geralmente a gente faz isso quando nós queremos já delimitar aí espaços bem definidos, né, para a inserção dos nossos desenhos, dos nossos elementos. Vocês podem reparar que o AutoCAD, a princípio, ele não restringe esses limites, né? Conforme a gente avança, a gente vai conseguindo desenhar em lugares diferentes. Em qualquer lugar aí, a gente consegue desenhar, estando mais perto ou mais afastado. Para evitar muitas vezes que os elementos se percam, a gente pode definir alguns limites, a gente chama isso de Drawing Limits. Isso pode ser editado pelo comando limits. E aí nesse comando, a gente vai restringir, né, o ponto inferior esquerdo, começando ali geralmente da origem, né, 00, e o ponto superior direito, delimitando assim um retângulo, né, uma região ali de limites. Por definição, esses valores que o AutoCAD apresenta já são de um formato A3 ali, né, 420 por 297. Se você quiser alterar, é só digitar as coordenadas. Os limites então foram estipulados. Agora, caso a gente queira desenhar com limites, a gente tem que escolher a opção ON aqui embaixo, né, para ativar esses limites. Então agora foi ativado, né, as coordenadas que estiverem dentro daquela região. Então, ó, vocês podem observar que a coordenada que eu estou aqui já é de 6.000 e pouco e 3.000 e pouco, por conta do zoom que eu dei. Então, eu não consigo desenhar uma linha nessa região porque está fora do limite, ó, que sai limite. Então, eu preciso aproximar, né, dos limites. Se você quiser encontrar, né, aonde estão esses limites, você pode dar um zoom. Ó. Pronto, né? Quando a gente faz isso, as coordenadas agora que a gente está são, ó, 90, 124. Aqui dentro a gente consegue desenhar. Aqui eu já não consigo, porque é um ponto que está fora. Repara, esses pontos que estão aqui já são 394 por 294, 400, né? Que a gente ainda consegue. Conforme a gente se aproxima, né, dos limites, então aqui eu já passei, porque seria 420, eu não consigo selecionar o primeiro ponto. Então eu preciso retornar um pouquinho até o 420, a gente consegue selecionar, depois disso não mais. Bom, agora outro elemento importante aqui que a gente vai relembrar um pouquinho são os elementos de seleção. Aproveitando, né? Só lembrando, a gente tem algumas maneiras de fazer seleção dos objetos, né? A gente pode fazer a seleção por janela, que é essa seleção em azul. Quando eu faço essa seleção, apenas aquilo que está dentro dessa região, né, do Windows aqui, a gente consegue selecionar. Quando eu faço a seleção em verde, apenas os elementos que forem tocados serão selecionados, né? Ela é uma seleção que acaba pegando muito mais elementos. Justamente por conta disso, né, ela propicia que os elementos todos que forem tocados, a gente chama isso de seleção em crossing, né? Então os elementos todos que forem tocados, eles serão selecionados. Quando o elemento ele vai ser selecionado, ele acaba ficando um pouquinho mais escuro. E a gente tem a seleção por fence, né, que é quando clica e seguramos, que daí a gente vai delimitar contornos. Se a gente delimita contorno em azul, é apenas aquilo que estiver dentro da região. Se a gente faz a seleção da maneira verde, tudo que for tocado. Bom, você pode reparar que quando a gente seleciona um objeto, aparecem essas marcaçõezinhas em azul. Essas marcações são os grips.
né? Eles são basicamente alguns pontinhos, uns elementos aí dos objetos que eles nos auxiliam para, de uma maneira mais rápida, né, que a gente faça algumas modificações, como por exemplo alongar os elementos, mover os elementos. São pontos que a gente pode selecionar para fazer o mirror, né, o espelhamento, a rotação. Então, conforme a gente for usando alguns outros comandos, a gente vai falando um pouquinho mais aí sobre essa parte dos grips. Mas eles são elementos que surgem nessa seleção. Então, sempre que o objeto estiver selecionado, ele vai estar com os grips, né, aparecendo. Se a gente quiser desselecionar, a gente segura o Shift e clica no elemento. Bom, agora a gente vai conhecer alguns elementos aqui do AutoCAD que nos auxiliam a desenhar com mais precisão. O primeiro deles que nós vamos falar é sobre o Polar Tracking. Nesse Polar Tracking, ele aparece aqui embaixo, ou você pode apertar o F10 aí no seu teclado para poder ativar essa opção. Vou desativar primeiro o Grid e ativar o Polar Tracking. O que é isso? Quando a gente desenha com Polar Tracking, algumas orientações de ângulos são fixadas para que a gente consiga travar parcialmente ali o nosso cursor para poder desenhar naquela direção, né? Então, no caso, vocês podem observar aqui que com 0 graus aparece essa linha guia, com 30, 60, 90, né, nos múltiplos de 30. Isso porque a opção do Polar Tracking está travado nesses ângulos, são ângulos aí muito comuns. Se o nosso projeto, né, for um isométrico, por exemplo, ou se o projeto ele tem alguns ângulos bem repetitivos, é muito interessante deixar acionado, porque daí a gente ganha um pouquinho de velocidade, né? Ao invés de ter que desenhar, por exemplo, né, com coordenadas polares, né, toda hora ter que ficar colocando o ângulo de 30 graus, a gente pode apenas direcionar ali para 30 graus e colocar o comprimento desejado. Isso ganha um pouquinho de velocidade aí no desenho. Se a opção estiver desligada, a gente não vai ter esse travamento, né? Além disso, aqui no Polar Tracking a gente consegue também configurar para outros ângulos, né? Em geral, por default ali deve estar os múltiplos de 30 aí no seu software, mas você pode configurar aí para outros ângulos específicos, inclusive você mesmo colocar, né, quais são os incrementos, quais são ângulos adicionais também que você gostaria de deixar. Falando em precisão, tem um comando muito importante aqui, uma caixa de seleção de opções muito importante, que é a caixa do Snap. Bom, o Snap significa que a gente vai estar entre aspas aí prendendo, né? A gente vai estar ligando, a gente vai estar utilizando ali pontos de precisão. Esse comando aí do OSNAP abre, né, essas opções aqui de snap, né, dessa precisão, e a gente pode ativar ou desativar algumas dessas opções. O que seriam essas opções? Quando a gente vai desenhar, você pode reparar aqui que na hora que eu me aproximo ali do vértice, apareceu um quadradinho, que é um endpoint. Se eu aproximar próximo do centro ali, do centro que a gente tem, né, da mediatriz, né, do ponto médio, a gente vai ter um triângulo, que é o midpoint. Se por acaso a gente desenhar um círculo, e eu aproximar, né, próximo ali do centro, eu vou ter ali um círculozinho, que é um centro, né? E quando eu me aproximo dos quadrantes, aparece esse losango para indicar que eu estou próximo de um quadrante. Né? São pontos importantes do desenho. Esses pontos eles podem estar ligados ou desligados. Se eu apertar o F3, eu vou desligar a opção do Snap. E quando isso está desligado, eu não tenho esse comando de precisão. Então, se eu clicar aqui, eu não sei se eu estou pegando no círculo, no centro do círculo, por exemplo. Com certeza não. Da mesma maneira, se eu desenhar aqui muito próximo, a princípio parece que as linhas, né, elas estão conectadas, mas se a gente der um zoom, elas não estarão, ou estarão de maneira incorreta. Então é importante que as linhas sempre estejam bem unidas,
né, de maneira precisa. E essa união precisa, ela se dará através desses comandos aí do OSNAP. Até digitei errado ali, mas Tokage entendeu. Bom, tem alguns pontos, então, que você pode deixar ligado ou desligado, dependendo aí do seu interesse. Então, aqui a gente tem o ponto das extremidades, das arestas. A gente tem o ponto médio, centro. A gente tem ali nós, né, centros geométricos, quadrantes, intersecções. Então, se eu tiver intersecção entre objeto, ó, se eu ligar essa intersecção, vamos supor que eu queira desenhar agora, né, bem aqui. Não está aparecendo nada porque eu apertei F3, o Snap está desligado. Se eu apertar F3 de novo, ele liga. E vocês podem observar que agora eu consigo ter esse travamento ali na proximidade, né? Então a AutoCAD entende que se o cursor se aproximou desse ponto de interesse, a gente tem ali uma união perfeita dos elementos. Além disso, a gente tem outras opções, como extensão, né? Eu vou deixar a extensão ligada agora para a gente ver. Inserção, né, são pontos aí onde a gente insere os elementos de blocos, né, como a gente vai ver nas próximas aulas. Pontos perpendiculares, tangentes, pontos próximos, né, então se a gente deixar o nearest ativado, a gente vai sempre pegar o ponto que estiver mais próximo ali do elemento. Intersecção aparente, né, pontos paralelos. Então, ó, se o nearest estiver ligado, né, ele sempre vai pegar o ponto que estiver mais próximo do cursor. Essa opção pode ser interessante ou não, porque muitas vezes o nearest acaba atrapalhando a gente se a gente quiser pegar, por exemplo, um ponto médio, né, ou um outro ponto. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse comando. Agora, extensão. Então se eu deixar aqui, vou desligar o nearest. E ó, eu mostro para o AutoCAD ali o fim e vou mostrar ali a trajetóriazinha do elemento. E ali apareceu um ponto de extensão. Extensão. Aqui. É um pontinho ali de extensão. Então esses comandos de precisão eles vão ser muito importantes aí dos nossos desenhos. E tem outra opção que tem a ver também com os ângulos, que é o orto. Né? Então aqui a gente conheceu ali pontos de interesse e agora a gente vai conhecer o orto. O orto é a opção F8, que é essa aqui. Assim como a gente travou em ângulos específicos no Polar Tracking, a gente também pode travar a ortogonalidade. Então, quando o orto está ativado, a gente trava o nosso cursor nas direções verticais e horizontais, né, que são paralelas aos eixos cartesianos. Muitas vezes é bem interessante também a gente deixar travado, porque mesmo que a gente vá na diagonal, a linha, né, ela só vai seguir ali as direções perpendiculares. Aqui eu não estou conseguindo desenhar, vocês lembram por quê? Porque os limites estão ativados. Se eu quiser desativar os limites, eu tenho que colocar off. E agora eu consigo continuar o desenho, né, fora dos limites. Bom, já que falamos aí de visualizações, falamos de visualizações do Polar Tracking, falamos de visualizações do Word, né? A gente também tem uma visualização que nos auxilia, que são as visualizações isométricas. Eu vou ligar o grid novamente. Aqui a gente está na visualização cartesiana, né? Tem essa opçãozinha aqui, também conhecido como F5, para a gente poder ativar, que é o IsoDraft. Né? Aqui a gente consegue ativar de uma maneira mais simplificada quando a gente vai fazer desenho 2D
os eixos isométricos. Então, se eu ativo essa opção, vocês podem reparar que agora o meu grid, né, e o meu cursor, eles estão nessas duas direções, direção vertical e uma direção que está na inclinada, né? Essa inclinação é justamente a inclinação que a gente tem quando vai fazer desenho isométrico. Quando eu faço isto, né, com o orto inclusive acionado, eu só vou caminhar nessas duas direções. Então, um comando aí bem interessante quando a gente vai fazer desenhos isométricos para auxiliar no nosso traçado. Vocês podem observar que sempre que eu estou movendo, ó, eu só consigo mover nessas duas direções. Vamos supor que eu queira alinhar, né? Eu não sei exatamente o ponto que está esses dois elementos e eu quero fechar aqui alinhando. Então eu deslizo para cá, eu venho em cima daquele ponto e subo, porque vai aparecer ali um ponto de extensão, já que os comandos de precisão estão ligados, né? Então aqui seria o alinhamento. Claro que eu vou ter vários pedacinhos de linhas. Esses pedacinhos a gente pode juntar depois com o comando join, join. Então a gente uniu aquele elemento. Ao invés de serem dois, agora a gente tem um elemento único. Bom, e se eu quiser colocar agora a profundidade ali na outra direção? Eu posso vir, selecionar aqui o isoplano, ou apertar F5, que eu vou migrando de isoplanos. Então, se eu apertar aqui o F5, agora eu só vou conseguir nessas duas direções. Então, vamos supor que eu queira fazer ali a intersecção desses elementos. Da mesma maneira aqui embaixo, se eu quero deixar todo mundo alinhadinho. E aqui também. Bom, se eu apertar F5 de novo, eu vou migrando de isoplanos. Quando a gente dá Enter, né, se não tiver nada selecionado e a gente dá Enter, a gente acaba voltando aí para o último comando utilizado. E se quiser desligar, é só deselecionar aqui o IsoDraft e a gente volta para a visualização convencional. O que eu quero é separar esse elemento isométrico, uso o comando Move, né, para poder alinhar. O orto está ligado. Enquanto o orto está ligado, a gente só consegue fazer comandos aí na vertical e horizontal. Se eu desligar o orto, aí eu já consigo mover os objetos, né, para qualquer direção. Inclusive eu posso fornecer, né, qual que é a distância em coordenadas polares, né? Então, quanto que eu tenho que migrar em distância e qual a angulação que eu quero migrar. Bom, já que estamos falando aí sobre isométricos, é interessante também aprender como nós podemos desenhar círculos isométricos. Bom, um desenho de um círculo isométrico segue as premissas básicas aí do desenho técnico, que é se apoiar a partir da construção de um quadrado auxiliar isométrico. Então vamos construir aí um quadrado de lado 100. É interessante deixar como o isoplano está ativo, né? Deixar também o F8 ativo. 100, 100, 100 e 100, ou então clicar ali para fechar. Aqui a gente tem o nosso quadrado isométrico. Agora a gente vai colocar a diagonal desse quadrado. Para colocar a diagonal, eu preciso desativar o F8, porque o OR está ligado. Então eu tenho que desativá-lo. Opa! Pegar bem ali o comando de precisão. E agora a gente precisa digitar o comando elipse. Quando a gente digita o comando elipse, lá embaixo vai aparecer assim: arco, centro ou isocírculo. A gente vai na opção do I. Então especifique o centro. Agora coloque o raio ou coloque o diâmetro. Se a gente está trabalhando com raio, vai ser um raio de 50. Outra maneira que a gente poderia fazer, vou apagar aqui.
isocírculo, coloque o centro e colocar o diâmetro. Então tem que apertar o Dzinho para mudar para a opção do diâmetro de 100. Mais uma maneira que a gente poderia utilizar para fazer. Elipse, isocírculo, coloque o centro e o diâmetro fica indicado por esse comando de precisão. Esse ponto aqui de precisão é importante, né? Por isso que o OSNAP ele é tão utilizado naquelas opções do Snap. E assim a gente pode fazer em todas as direções. Lembrando que para cada direção a gente tem que alterar o isoplano correspondente. Então vamos fazer ali um cubinho. Está aqui na verdade essas linhas. Bem. Desligando o F8. Vamos fazer ali uma elipse em cada um dos elementos. Mudando ali o isoplano. Elipse. Então, isocírculo. Agora a mesma coisa, mas mudando ali o plano. Isocírculo, centro e ponto. Desligar aqui o grid. Então nós temos todos os isoplanos desenhados. Bom, só recapitulando então, hoje nesse vídeo a gente viu sobre as formas de visualização e as ferramentas auxiliares para que a gente desenhe com mais precisão. Desde o Polar Tracking, nós vimos também a opção do World, a gente viu a opção também do isoplano, além dos Drawing Limits, né, os limites aí de desenho de projeto.